Vamos falar um pouquinho sobre a virtude da temperança. A virtude da temperança é uma das 4 virtudes cardeais, juntamente com a prudência, com a fortaleza e com a justiça. E diferente dessas outras, a virtude da temperança é a que mais se relaciona com o próprio agente, é o que mais se relaciona muitas vezes com esse mundo cheio de prazeres ao qual a gente é situado. E ela combate justamente esses prazeres, porque a temperança ela vai justamente de encontro aos prazeres que nos são próprios para a nossa sobrevivência. O, o próprio a comida, a bebida, a própria procriação, no caso a reprodução, os próprios prazeres sexuais. Então tudo que a gente tem para nos deixar vivos, a virtude da temperança vai de encontro a isso, porque a gente precisa comer para sobreviver, óbvio. A gente precisa tomar água para sobreviver, a gente precisa beber para sobreviver. A gente precisa se reproduzir para sobreviver, né, para prosperar a nossa espécie. Mas isso, obviamente, a gente pode fazer isso de forma desordenada. A gente pode fazer isso de forma com que a gente acabe nos prejudicando, né, de uma forma realmente desordenada, de uma forma exagerada, né? Então a gente precisa ter moderação. E justamente essa moderação nos prazeres que se relacionam com isso que eu falei, da nossa sobrevivência, da nossa procriação, é justamente a virtude da temperança. É isso que diferencia a temperança de todas as outras virtudes cardeais. Ela relaciona-se exclusivamente com o próprio agente. Como eu falei, ela se relaciona exclusivamente com o próprio agente, com nós mesmos. A prudência visa a realidade concreta dos seres. A prudência é você ter a reta razão, é você ter o pensamento, é você pensar, é você decidir, é você agir, é você olhar para a realidade e ter uma reta razão, um reto juízo e lançar esse juízo e lançar a sua ação. É você ter prudência nas coisas, né? De fato, você pensar antes de agir, digamos, para a gente resumir um pouquinho. A justiça regula as relações entre os outros. Regula as relações. A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. É você ser justo, justamente, a justa medida. E pela fortaleza, o homem esquecendo de si próprio e dos bens e da vida. No caso, a virtude da fortaleza é a questão que eu tinha falado também no vídeo anterior, da vulnerabilidade do homem esquecer de si próprio e se doar, e se entregar ao sacrifício, né? Ao contrário, a temperança dirige-se ao próprio homem. A temperança obriga o homem a não se perder de vista a si nem seu estado e a dirigir o olhar e a vontade sobre si próprio. Então, a temperança ela obriga o homem a olhar para si próprio. E é isso que é muito interessante da virtude da temperança. A única forma de não perder-se é ser temperante, é dominar a si mesmo. Muito se fala, né, sobre dominar a si mesmo. Caso a gente não consiga ser temperante, é muito fácil a gente entrar num ciclo de autodestruição. A temperança vai se aplicar especialmente em cima dos bens relacionados à conservação de si ou da espécie, isso é, aos prazeres ligados à alimentação, à bebida e ao sexo. Quanto maior for o ambiente de hiperestimulação desses prazeres, mais difícil vai ser ter a reta noção da temperança. Então, e que a gente pode, obviamente, trazer a reflexão de que, mais do que nunca, a gente tem uma hipersensibilização das coisas, desde das vestimentas, desde do próprias redes sociais, a gente utilizando, a gente percebe ali, né, que um garoto de mais novo, né, até primos, pessoas muito próximas a mim, assim, você percebe que tem acesso ao celular, e nesse celular ele vai ter acesso a muitas mulheres ali mostrando, se expondo sexualmente ou de forma quase que sexual ali os seus corpos, homens também. Então você percebe que tem uma hipersensibilização em tudo ali nas redes sociais, nas vestimentas, na rua, e isso acaba aflorando um pouco desse nosso instinto de sobrevivência, isso acaba aflorando em nós esse instinto de querer, né? E principalmente jovens, nós jovens que tem aflorado ainda mais
essa questão da força ali, da vontade, né? Por questão dos hormônios mesmo em si. Então, a gente acaba caindo muito fácil em tudo isso. Nesses prazeres sexuais. Não é à toa que muitas pessoas são viciadas em masturbação, muitas pessoas são viciadas em pornografia, e isso acaba destruindo completamente a vida dessas pessoas, porque acaba que ela tem esses prazeres desregrados, tanto que quando for ter realmente de fato uma relação com alguém, com um parceiro confiável, né, tudo mais, acaba não sentindo a mesma coisa que tem sozinho. Olha só que louco. E acaba muitas vezes preferindo a sua própria companhia, os seus próprios jeitos ali, do que estar com alguém, né, que no caso seria voltado ali para, óbvio, para procriação, voltado para ter um filho, né? Obviamente. Então, é uma coisa que eu gosto de pensar assim, e trago essa reflexão, porque eu penso na minha vida, que muitas das vezes a gente tem que ser temperante em muitas relações, porque a gente pode acabar sendo guiado por coisas que a gente não quer fazer, ou por simplesmente ir por esse desejo sexual e acabar se entregando a alguém, a alguma pessoa, e essa pessoa só quer isso, só vai te oferecer isso. E o homem, até mais do que a mulher, talvez, né? Falando por mim, por ser homem, é muito mais suscetível a isso. É muito mais suscetível a se alguém tiver ali te seduzindo, te falando, vamos, não sei o quê, te seduzindo, te jogando jogos, artimanhas, te seduzindo, ela pode acabar te manipulando para o que ela quer. E óbvio que tem mulheres e mulheres, e cabe a você justamente buscar uma boa mulher, mas a gente sabe que tem isso no mundo. Não é à toa que existe OnlyFans, OnlyFans, onde tem as mulheres lá colocando seus corpos, os caras pagando para ver aquilo, comprando pack, comprando entre outras coisas. E, e o homem que tem esse impulso mais ainda do que a mulher, talvez, não sei, e acaba indo e sendo uma presa muito fácil. E se você, principalmente você como homem, não tiver esse controle, não tiver essa temperança sobre o seu próprio instinto, você vai ser mais próximo de um animal, de simplesmente vai no automático, no impulso, de simplesmente seguir esse desejo sexual, de fazer com uma, com outra, com isso, com aquilo. E se você não ter essa temperança em si, cara, isso é um caminho, como falei aqui, é um caminho de autodestruição e você vai ser muito fácil manipulado. Eu sempre pensei nisso, falando, eu não posso ser tomado pelos meus instintos, eu não posso simplesmente querer assim de uma forma que prejudique a pessoa. Então, às vezes, tá, sei lá, vai sair com alguém, vai sair com a mulher, e aí você fica só querendo, só querendo, só querendo, você nem se importa com ela. Tem cara que é assim. Você nem se importa com ela de fato, você só quer aquilo, entende? Então, você está totalmente sendo guiado por esse seu desejo sexual, totalmente sendo guiado por esse desejo. Você não está tendo prudência, você não está tendo temperança, você não está tendo nada disso. E óbvio que você vai ir para um caminho de perdição, óbvio que você vai ir para um caminho de degeneração, e óbvio que você vai ser um escravo dos seus prazeres. E aqui até cabe falar sobre a questão da liberdade, né? A liberdade, muitas vezes a gente acha que a liberdade é você fazer o que você quiser e desde que você não interfira na liberdade do outro, né? Muito se fala sobre isso. Não, a liberdade vai até onde começa a liberdade, a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Quando, na verdade, a liberdade, o ser o senhor de si mesmo, o ter domínio sobre si próprio, é ter domínio sobre as suas próprias paixões, é ter domínio sobre os seus próprios vícios, assim, na medida do possível, obviamente, né? Quanto mais domínio você tem sobre os seus próprios vícios, sobre as suas próprias paixões, né? Como diziam lá os estoicos, mais autocontrole você vai ter, um maior senhor de si mesmo você vai ser. Então, se você não tiver esse domínio sobre os seus próprios vícios, você vai ir para esse caminho de regeneração e você, obviamente, não vai ir para o caminho da virtude. Então, o caminho da virtude, o ser virtuoso, é o que nos traz a liberdade, porque a liberdade é você poder escolher, entre, ó, cara, eu tô sentindo uma vontade muito grande aqui
Eu sei que se eu quiser sair com aquela mulher ali que está me tentando já faz dias, apenas para fazer relações sexuais, apenas por conta disso, não vai ser por nada, eu não quero nem saber sobre a vida dela, eu só quero ir para o meu instinto. Eu consigo fazer isso. Eu consigo não me deixar ser levado por esse instinto e escolher, não preciso. Eu consigo controlar os meus instintos. E essa é a grande sacada nossa do humano, de você saber controlar os seus instintos, diferente dos animais que simplesmente não conseguem controlar os seus impulsos, não conseguem controlar os seus instintos. Então, eles não conseguem. Não é da natureza de um cachorro ser temperante. Você olha para um cachorro na rua lá andando, cheio de cachorro atrás de uma cachorra que está no cio ali. Ele não consegue ser temperante, ele não consegue perceber. Cara, eu não vou ir atrás dela ali. Também é óbvio, próprio, porque é justamente isso, é próprio da natureza do cachorro não ser assim. Mas o homem consegue fazer isso. O homem consegue conter as suas paixões, conter os seus impulsos e ter esse discernimento, porque quando você é tomado por essas emoções, esses desejos, impulsos, você se torna um escravo, como eu falei, você se torna mais próximo de um cachorro do que de um ser humano de fato. Então eu sempre busquei me ater sobre isso para não me deixar levar por muitas situações, por muitas coisas, assim, nesse sentido, e buscar ser um pouco mais reto nisso, né? Ser um pouco mais reto nisso. Da mesma forma, por exemplo, muita gente, como eu falei, questão da pornografia, eu falei da questão de estar se expondo muito ali nas redes sociais, muita gente ali, e aí daqui a pouco você, poxa, deu aquela vontade enorme de fazer uma masturbação. Muita gente tem isso, e aí acaba se perdendo, e acaba indo fazer, e acaba tendo perdição, e acaba tendo vício. Não, eu vou olhar aqui uma pornografia, e aí você fica viciado naquela pornografia, você fica viciado em masturbação, isso acaba destruindo completamente a tua vida, isso acaba destruindo completamente as tuas relações com as mulheres, isso aí acaba te destruindo de uma forma tamanha que não tem como até eu explicar. Então, a virtude da temperança vai ser justamente de encontro a tudo isso. Como eu estou falando muito aqui dos prazeres sexuais, mas dos prazeres da bebida, de beber em excesso, de comer em excesso. E isso fala para mim se não é claro, não só a realidade de hoje, né? Porque a gente tende a olhar para a realidade de hoje que isso acontece, óbvio que isso acontece, mas isso também, óbvio que acontecia antes, né? Muita perdição. Isso não é de hoje, mas talvez hoje tá mais aflorado ainda do que nunca, né? Alguns acham a moderação sensorial, sensível, sexual, a castidade, que são regras arbitrárias, que fazem o homem se destruir. Na verdade, é isso que impede o homem de destruir-se. Então, é isso que impede o homem de se destruir. É isso que impede o homem de se destruir. É essa moderação dos sentidos, essa mortificação dos sentidos, né? Então, a temperança impede o homem de destruir-se. Hoje, as crianças têm mais acesso a cenas sexuais do que um devasso, do que uma pessoa que fosse o mais devasso possível. Devasso seria alguém que busca excessivamente ali esses prazeres e tudo mais, né? Se entrega de 150 anos atrás, por exemplo. Então, uma criança tem muito mais acesso, tem muito mais hiperestimulação do que antes, do que uma pessoa que, por mais que ela tivesse uma vida totalmente assim entrega aos prazeres com várias parceiras, várias relações sexuais, ele não teria o mesmo nível de hiperestimulação que uma criança tem apenas com o celular, apenas vendo uma pornografia em um site qualquer. Então, a mortificação dos sentidos não é um ato de destruição pessoal, mas uma necessidade de aperfeiçoamento. É a preservação do indivíduo. Não há perfeição sem ser capaz de recusar certos prazeres. E aqui, essa frase é muito boa também. Não há perfeição sem ser capaz de recusar certos prazeres. E aí cola justamente com o que eu estava falando. Imagine que você vai sendo tomado por esses prazeres, por esses vícios de masturbação, pornografia, de sair com uma qualquer simplesmente pelo prazer, simplesmente
você não tem visão nenhuma de futuro, ela não tem visão nenhuma de futuro, de vocês formarem uma família, de vocês terem tudo junto. Então, você não ter essa capacidade de recusar certos prazeres, cara, vai acabar muito com a sua vida. Isso aqui até linka com uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. Teve até um estudo de um pessoal que fez com várias crianças, onde eles colocaram, acho que foi um marshmallow, ou foi algo para elas comerem. Falou, ó, vou colocar esse marshmallow aqui, se você não comer, enquanto eu sair, quando eu voltar eu lhe dou 2. Então a pessoa iria ganhar mais um. Isso para testar o nível de preferência temporal daquela criança, onde ela iria deixar aquele prazer imediato para ter um bem maior no futuro. Então, se você não conseguir recusar certos prazeres, e no estudo eles falam, que acho que eles acompanharam essas pessoas depois, quem conseguiu se segurar por esses certos prazeres momentâneos, no futuro eles tendem a conseguir carreiras melhores, a conseguir empregos melhores, a conseguir remunerações melhores, a conseguir coisas maiores na sua vida. Porque quem quer os prazeres imediatos e não pensa lá a longo prazo, não consegue prosperar verdadeiramente. Quem antecipa as coisas, quem quer o prazer em cima da hora, isso é muito ligado também ao mundo dos investimentos, por exemplo. Quem não consegue deixar lá o seu dinheiro rendendo e pensar a longo prazo, em investir dia a dia, mês a mês, ali, em criar as suas reservas, não ter essa perspectiva de futuro, de lá na frente, e não se recusar desses certos prazeres de comprar um celular melhor, de comprar um carro melhor, de comprar uma moto melhor, quem não consegue recusar esses prazeres no presente a fim de um benefício maior no futuro, a gente tende a ser muito mais imediatista, tende a acabar a ter muito menos coisas do que você poderia ter se você recusasse esses certos prazeres momentâneos. Tá? Então, mais vale o homem que tem domínio sobre si próprio do que o homem que domina a cidade. Isso é Provérbios 16, 32. Capítulo 16, versículo 32. Mais vale o homem que tem domínio sobre si próprio do que o que domina uma cidade. Dominar uma cidade não é tão mais difícil do que dominar a si próprio. Eu estou falando bastante sobre virtudes, vícios aqui, e, cara, isso é um mundo gigante, isso é um aperfeiçoamento tremendo que a gente difícil, penoso para a gente conseguir melhorar, conseguir perceber as nossas mazelas, as nossas inclinações, né, para esses vícios. Então, dominar a si próprio não é fácil. E essa questão da temperança, de focar nessas questões, principalmente do prazer sexual, se você for adolescente, jovem, adulto e tudo mais, a questão da bebida, a questão da comida, acho que nem tanto, mas a bebida e prazeres sexuais, que está muito entre a juventude aí, se você conseguir moderar, cara, vai ajudar muito a sua vida. Então, a própria virtude da modéstia também está ligada à temperança. Como eu estava falando, existem muitas pessoas mostrando exageradamente os seus corpos, né? Muitas mulheres e tudo mais. Então, isso vai totalmente ao contrário da virtude da temperança, ao contrário da virtude da modéstia, que é você moderar a exposição da sua própria excelência pessoal, do seu próprio corpo, você ser modesto, você se compor, você saber que não precisa necessariamente mostrar assim tudo, né, e tudo mais. E a própria modéstia, assim, que a pessoa geralmente fala, modéstia à parte, essa modéstia de você não mostrar a sua própria excelência, seja do seu corpo, seja de alguma virtude sua, né? De alguma virtude, de alguma característica positiva sua. Então, você não necessariamente querer as glórias, né? Que até uma questão da vaidade, até um dos vícios também dos vícios capitais da vaidade. Quanto mais algo nos é naturalmente necessário, mais isso devemos pensar a reta razão, porque isso, como eu falo, por isso que a virtude da temperança é talvez uma das mais difíceis, assim, principalmente hoje, assim, percebo muito. Porque quanto mais algo é necessário, e é necessário comer, é necessário beber, e é necessário o sexo, né, para a procriação. Quanto mais é necessário isso, mais difícil e mais a gente deve ter a prudência, mais a gente deve ter a temperança. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Eu queria trazer essa reflexão sobre a temperança, que eu penso muito sobre isso assim no meu dia a dia, nas pessoas que eu conheço. Muitos amigos acabam
indo para um lado de muita bebedeira, assim, pensando nos prazeres do momento mesmo, né? E não que a gente não deva ter prazeres na vida, não que a gente não deva aproveitar a vida, muito pelo contrário, o que a gente está falando justamente de uma modéstia, a gente está falando justamente de uma temperança, a gente está falando justamente de uma moderação, em saber, de fato, assim, em se conter, como falei, recusar certos prazeres a fim de um bem maior, né? Por isso que a própria questão, por exemplo, da castidade, é você recusar os prazeres que você teria naquele período, pensando no bem maior. Imagine uma pessoa que consegue ser casta durante X tempo, X anos, essa pessoa ela tem uma preferência temporal muito maior, essa pessoa tende a ser uma esposa melhor, um esposo melhor, e, e é isso. É isso. São só coisas, assim, reflexões que eu venho tendo na minha vida também, coisas assim que eu venho estudando, que eu venho pensando, que eu venho refletindo, e não sou nem o dono da verdade e nem um moralista, apenas reflexões e tudo que eu estou pensando aqui também não sigo isso assim de falar que um exemplo de temperança, um exemplo disso. Não, longe disso, é mais uma questão de troca, é mais uma questão de reflexão para que eu possa também contribuir. Meu objetivo é te elevar também nas virtudes para que tu se torne senhor de si mesmo, para que se torne um pouquinho mais, melhor a sua vida, melhor o seu entorno, em busca ali da tua santidade. É isso.